E aí, meus queridos, chegamos enfim no nosso último dia do nosso curso, os 9 dias do Despertar da Prosperidade. Escolhi um lugar especial para gravar esse curso porque tem tudo a ver com o encerramento desse projeto, tem tudo a ver com algumas histórias que uma pessoa muito especial daqui a pouco vai sentar aqui nessa cadeira. Você tá louco para saber quem é, né? Mas ainda não é hora. Ela tá aqui do meu lado, esta pessoa, este homem ou esta mulher, olhando para minha cara, e daqui a pouco ela estará sentada aqui, essa pessoa, onde ela vai contar para vocês um pouquinho do tema da nossa aula de hoje. Queridos, chegamos no dia 9. O dia 9 é dedicado de uma forma definitiva para fechar junto com você, na sua mente, no seu coração, o campo da cocriação. Nós podemos planejar, nós podemos criar tudo aquilo que nós desejamos, porém nós precisamos entender que o nosso planejamento e que a nossa criação é apenas uma manifestação muito clara de algo maior que está sendo criado e que nós não temos obrigatoriamente controle sobre isso. Eu estou falando de uma consciência divina, de uma consciência mais ampla, de uma consciência sagrada, de uma consciência suprema que rege esse universo, e aí o meu papel e o seu papel dentro dessa história toda é criar essa cocriação. É fazer com que a gente possa entender como a minha missão, como o meu corpo, as minhas ideias, meu estado emocional possa de verdade fundir, entrar em harmonia com esse processo todo. Portanto, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à 9ª aula do nosso curso Desperte a Presença e o Plano da Cocriação. Por que presença? Não vai ser possível fazer nada do que nós vamos fazer na aula de hoje se você não estiver em profundo estado de presença. É isso mesmo, queridos, profundo estado de presença. A primeira palavra que vem aqui agora para a gente começar a trabalhar imediatamente nessa aula final do nosso curso é o estado de presença. Eu costumo dizer que a melhor forma de definir estado de presença é a sensação clara que você está habitando o próprio corpo. Nós temos uma tendência muito fácil de sair, nos perdermos nos nossos pensamentos, viajar lá atrás para o passado, viajar lá para frente para o futuro, e a gente perde o aqui, o agora, o profundo estado de presença. Por que que a presença é necessária para esse processo de cocriação? Porque só tem um jeito de eu ser um co-criador da minha realidade. Eu preciso me conectar com a realidade maior, com a realidade de Deus, com a realidade suprema. E esse jeito é através da intuição. Eu não vou conseguir conectar nessa intuição divina se eu não estiver em estado de presença. Ou seja, é o meu estado de presença, acessando algo que existe dentro da mecânica quântica chamado infinito silêncio. É nesse silêncio infinito que eu vou serenar a minha mente, que eu vou acalmar o meu coração, que eu vou mandar ar para os meus pulmões, oxigênio para o meu cérebro, essa energia toda vai circular no meu corpo e eu vou começar a sentir os sinais que o universo vem me dando, e aí sim, nesse profundo estado de presença, eu vou me conectar a esse canal de intuição, e esse canal de intuição vai me abrir então o plano divino da cocriação. Portanto, queridos, sejam bem-vindos ao fechamento de um ciclo e abertura de um próximo ciclo. Lembrando que esse curso não tem 9 dias, lembrando que esse curso tem 11 dias, lembra disso? São 9 dias no módulo online aqui comigo, e agora é hora de você fazer as suas malas, agora é hora de você se preparar, porque tem 2 dias práticos no seminário. Já anotou? Já comprou? Dias 12 e 13 de outubro, aonde tudo que eu trabalhei com você no módulo online, lembrando que o módulo online é obrigatório para você vir para o seminário, nós mergulharemos na prática. É isso mesmo, nós entraremos na prática com muita metáfora, com muita PNL sistêmica, com muito campo unificado, com muito coaching transpessoal, para você entender na prática cada vez mais como fazer tudo isso acontecer dentro do seminário. E lembrando que aqui, agora, nesse momento, eu já começo a preparar o campo. Não só o campo das possibilidades que vai acontecer comigo nessa aula e com você assistindo, mas o campo dessa pessoa maravilhosa que daqui a pouco vai sentar aqui. Por quê?
Tudo que eu aprendi sobre pensamento quântico, fora dos livros e na prática, eu aprendi com essa pessoa. Então a ideia é que no final, no meio dessa aula, daqui a pouco ela vai aparecer, segura a tua onda aí, fica comigo. Daqui a pouco ela vai aparecer e essa pessoa já está dando risada aqui, mandando beijinhos pro universo. Daqui a pouco essa pessoa vai aparecer aqui para junto comigo contar como é que ela projeta a mente dela para criar lá na frente aquilo que ela quer desenvolver. Mas antes dela te contar, eu quero te trazer como isso funciona. Como você pode acessar o seu plano de cocriação. Então vamos lá. Papel e caneta na mão, caso você queira anotar, senão você já sabe, amanhã você acessa o canal do Telegram, caso você não esteja dentro do canal do Telegram, a última aula está aqui embaixo o link do Telegram para você participar. No canal do Telegram eu te mando o Mind Map. Bom, primeira coisa que você precisa entender, existe um campo ao nosso redor. Esse campo nós chamamos de campo unificado, na PNL nós chamamos simplesmente de campo de energia. Todos nós, seres humanos, emitimos um campo de energia através dos nossos chakras, através dos nossos corpos sutis que nós temos no nosso corpo. A natureza também possui, então, esse campo. Na natureza, esse campo é o que nós chamamos de campo unificado das possibilidades. O que significa isso? Para a natureza, tudo é possível. Então, existe um potencial absoluto na natureza, potencial absoluto onde qualquer coisa pode e deve ser criada. A melhor forma de entender isso é entender que dentro desse campo unificado existe uma infinita diversidade de possibilidades. Como o Dr. Amit Goswami, um dos mais modernos professores da física quântica hoje, chama de infinite possibilities. Ou seja, você começa a enxergar que você tem essa possibilidade de fazer isso, mas você também tem essa, e isso ainda está em diferentes níveis e diferentes dimensões. Mundos podem ser cocriados em diferentes dimensões, mas não é esse o objetivo da nossa aula de hoje. Nós precisamos entender, quando nós estudamos a mecânica quântica, que existem 4 forças básicas na natureza. 4 forças básicas. A primeira força básica é a força gravitacional. A segunda força básica é a força nuclear forte. A segunda força básica é a força nuclear fraca. E a quarta força básica, a força eletromagnética. Nossa, Meda, cada nome bonito, o que é isso? Queridos, a força gravitacional é aquela energia que faz o nosso planeta se mover. Então, existe uma energia na natureza que tudo no nosso planeta está em constante movimento. A energia que faz os planetas se movimentarem, o Sol, a Lua, sempre em volta de uma determinada órbita, que energeticamente tudo no universo funciona de uma maneira perfeita. Essa energia dessa força gravitacional, ela vibra no nosso planeta, ela vibra então nos nossos corpos, acionando o nosso campo integrado, eu, pessoa, com o campo da natureza, e aí eu não tenho outro jeito. Eu tenho que me movimentar junto com a energia do planeta. Se eu não me movimento, eu estou na zona de conforto. Se eu estou na zona de conforto, não há acesso às abundâncias e à prosperidade desse universo. Simples assim. As outras 2 forças, a força do núcleo positivo, do núcleo forte, ou a força nuclear mais fraca, são 2 forças que colaboram para esse processo dessa força gravitacional. A força nuclear forte é a força do núcleo do átomo. Ou seja, tudo que você está vendo aqui ao meu redor, o meu corpo, essa cadeira, as plantas, os meus objetos aqui na tenda nesse meu curso, possuem átomos. Esses átomos é o que vai virar uma matéria. Então, dentro desse átomo existe uma energia que quer pulsar, que quer movimentar, que junto com o conjunto de outros átomos, mais essa energia gravitacional, tudo isso se junta e se faz a matéria, se faz a realidade que nós enxergamos aqui, nesse momento. Já a força nuclear fraca, não quer dizer que ela é menor ou pior só pelo nome fraca, mas ela tem uma tendência de energia dissipada, por isso que ela não é forte, não está no núcleo do átomo. Essa energia nuclear fraca é o que faz com que tudo seja transmutado. Aquela planta que está aqui, ó, essa planta que está aqui atrás de mim,
daqui 2 dias ela não estará mais desse jeito. Por conta da força nuclear fraca, essa planta vai entrar num processo de evolução, num processo de renascimento, num processo de morte, num processo de crescimento. E é assim que funciona. Obviamente, eu e você funcionamos da mesma maneira. E a quarta e última força da natureza, a força eletromagnética, que é onde a energia em si existe. A energia da luz, a energia do calor. Os melhores exemplos para entender isso é luz, calor, eletromagnetismo. A partir destas energias, composta na força nuclear fraca, na força nuclear forte e na gravitacional, a hora que eu junto tudo isso, existe então a criação. Existe então uma energia que cria algo dentro do universo. Somando essas 4 energias, existe então a criação material. Essa cadeira só é criada materialmente porque houve então essas 4 forças, essas 4 energias anteriormente. Portanto, tudo que eu estou vendo ao meu redor, fisicamente, materializadamente, precisou dessas 4 forças. Eu diria que essas 4 forças são 4 campos de inteligência. 4 campos de inteligência suprema que existe no universo. E essas 4 forças integradas é o que nós chamamos então de campo. Campo unificado das possibilidades. Onde existe uma inteligência não só unificada, integrada, mas uma inteligência infinita, uma inteligência abundante. Aí a natureza me dá o potencial então de tudo o que eu preciso. Qual é o meu papel dentro desse processo todo? Se a energia maior, ou a consciência maior, que aqui eu vou chamar de Deus, e você pode trocar esse nome, é a grande energia criadora de todo o universo, eu como ser humano, você como ser humano, somos então co-criadores dessa realidade. Por quê? Porque a energia da criação, ela ainda não é manifestada fisicamente sem a minha interferência humana. Enquanto eu não crio a forma pensamento, essa criação está pairando no ar e ela está parada em algum momento. Deus criou as possibilidades. Eu vou simplificar a frase aqui, a fala para você entender. Deus criou as possibilidades. Está tudo pronto. Mas sou eu, como co-criador dessa realidade, que crio então essa forma pensamento, e esse pensamento pega no que a gente chama de infinito organizado. Eu pego nesse mundo de infinitas possibilidades, organizo tudo isso dentro da minha mente e aí eu tenho o plano de ação, o plano para fazer as coisas acontecerem. Portanto, você é o co-criador de tudo isso. É nessa hora que você passa a co-criar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Tá gostando desse bate-papo? Como sempre, passa voando. 13 minutos que nós estamos aqui no ar. Antes de chamar essa pessoa querida que já está aqui a postos, eu quero te trazer ainda mais algumas dicas. Eu estou invertendo um pouquinho o vídeo de hoje, eu quero deixar a minha querida pessoa especial aqui para chegar. Antes disso, eu quero te trazer as dicas, porque o exercício de coaching vai ser feito junto com ela, meio que na base da entrevista, meio que na base do campo de intuição aqui. E não só é uma surpresa quem vai vir aqui, como também existe outra surpresa além do seminário que nós vamos anunciar daqui a pouco. Então eu quero te dar algumas dicas agora sobre esse conceito do campo. A grande palavra que fica aqui agora é o campo. Anota as dicas que eu quero te trazer, ou anota as abordagens que eu quero te trazer, ou você olha depois dentro do nosso Mind Map. Primeira coisa que você precisa entender sobre o campo. São dicas para entender como funciona o campo. Entenda que o campo é uma organização perfeita. O campo possui uma organização perfeita. Então, a partir do momento em que eu crio minha forma pensamento e projeto isso num campo de energia, o campo sabe, no mundo das possibilidades, aonde estão essas informações e vai trazer isso para mim. Segunda dica, o campo é dinâmico e ele possui um dinamismo infinito. Nunca acaba as possibilidades do campo. Eu projeto, eu penso, eu crio, eu desejo. Lembra da lei da declaração que nós falamos na aula 1? Então, a partir de tudo isso, eu acesso uma terceira característica do campo, que é a criatividade infinita. Portanto, você não tem que se preocupar no como as coisas vão funcionar. Você só tem que preocupar naquilo que você quer. Quer uma casa nova para daqui 10 anos? Ok, o campo vai criar a criatividade infinita para que a casa se projete daqui 10 anos. Eu estou estudando com você,
leis da mecânica quântica. Estou trazendo o Dr. Amit Goswami com Deepak Chopra hoje para você entender que o campo tem essa criatividade infinita. Outra característica do campo é ausência de limites. Tudo é ilimitado para o campo. Qualquer coisa é possível para o campo de energia. Meda, mas qualquer coisa? Sim, querido. Qualquer outra coisa que você não está acreditando no que eu estou falando agora é o teu sistema de crenças. Teu sistema de crença é a tua energia, forma, pensamento. Falamos isso na aula 4. E aí a forma, pensamento vai bloquear o desenvolvimento, você não vai abrir o campo das possibilidades. Outra dica, o campo possui um equilíbrio perfeito. Tudo está em harmonia. Então, fica tranquilo que para você conquistar o teu sonho, o teu desejo, acontecer a lei do dar e receber, que eu falei na aula 2, tudo isso vai criar claramente um equilíbrio. Se algo que você for fazer for desequilibrar o sistema vai equilibrar por natureza. As suas leis kármicas vão acontecer, as suas dívidas kármicas vão acontecer, os seus aprendizados, os seus buracos, os seus perrengues, porque enquanto você está, entre aspas, perdendo alguma coisa aqui, na criação desse campo, alguém em outro lugar envolvido no teu campo, no teu sistema, está ganhando alguma coisa. Então esse equilíbrio vai acontecer. É uma lógica do universo que precisa de todo esse equilíbrio para que tudo aconteça de uma forma perfeita. Quer entender mais? O campo é autossuficiente. Ele funciona sozinho. É por isso que eu te disse na aula 3 que você tem que fazer a coisa acontecer e depois soltar. Se você não solta, se você fica no apego, lembra que nós falamos do apego? Se você fica travado no apego e aí você fica tentando controlar aquilo, mas eu preciso disso, mas eu preciso de dinheiro para pagar conta, preciso, não vai rolar. Lembra da aula de ontem, quando eu falei que você precisa de algo e a providência divina do campo unificado vai prover o dinheiro necessário para aquilo que você precisa? Você simplesmente projeta no campo, quero fazer tal coisa, quero fazer uma viagem. E pronto, acabou, fez a tua parte. O resto, a providência vai trazer e a abundância vai acontecer. Para terminar, e chamar meu convidado, ou minha convidada, né? O campo tem um conhecimento puro, sagrado e infinito. Tudo que você precisa, esse campo unificado já tem de inteligência. E ele vai trazer todas essas possibilidades. Porque qualquer possibilidade, como eu disse, é capaz, é possível dentro do campo. Meda, será que eu vou saber acessar esse campo? Existe uma característica no campo unificado chamado infinito silêncio. É isso mesmo, infinito silêncio. Só tem um jeito de você ouvir o campo, de você sentir o campo. É no silêncio. Não é no falatório, não é no pensamento exagerado, é no silêncio. Por quê? Porque o campo possui uma harmonia própria, onde tudo nesse momento aqui ao meu redor está em perfeita harmonia. A minha fala, a sua fala, a fala de quem entra aqui comigo e assim por consequência. Tem uma coisa que você precisa entender agora claramente. O campo é invencível. Uma vez que você definiu o que você deseja, já era, meu querido. Já era, minha querida. O campo vai ser invencível até o final. E mais do que isso, e quem vai te contar é essa pessoa que já está chegando. O campo é imortal. Ele nunca termina. Ele tem infinitas e infinitas e infinitas possibilidades. Portanto, com muito amor, com muito carinho, estou segurando na mãozinha dessa pessoa, ó, que eu estou trazendo aqui, olha a unha dela, ó. Ahá, minha linda Josimeda. Oi. Será que eles achavam que era outra pessoa? Não, Certeza que não. Será que eles achavam que minha grande mentora era outra pessoa? Não, sempre. Queridos, minha linda esposa Josimeda, nós trabalhamos juntos a vida inteira, nossa carreira está juntos a vida inteira, aqui nesse hotel está indo para 9 anos. Tem muita coisa que aconteceu aqui nesses 9 anos e muita coisa que aconteceu nesses 15 anos de casados, nesses 16 anos que a gente se encontrou em algum lugar, se reencontrou em algum lugar.
E tudo isso que eu trago para você de conteúdo, de conceito, se tem alguém que entende na prática e quando eu vou sucumbindo, ela me dá uma espetada e ela dá uma espetada bem na bunda, assim, ó, ela espeta assim e me bota para cima, essa mulher chamada Josimeda. Fala oi aí. Oi. Eu vou começar falando para vocês de onde o Meda terminou. O divino silêncio. A cocriação só é possível se você não sair contando para todo mundo. Se tem uma coisa que eu aprendi e que eu levo para minha vida é que o que você deseja, o que você está cocriando, o que você está sonhando, imaginando para sua vida, não sai contando. Você só conta depois de realizado. Por isso que eu disse que vou começar do fim para o começo, porque o Meda disse: o campo é imortal. Perfeito. Se você pediu uma coisa, se você tem um sonho, um desejo, esquece, porque isso nunca vai sair da sua vida. Você cocriou esse desejo, você cocriou esse sonho, é imortal. Já tá aqui dentro, né? Já tá aqui dentro, já tá fora de você. E a segunda coisa, o silêncio. Quando você sai falando o seu desejo para todo mundo, a energia da outra pessoa, principalmente da sua família, querendo te proteger, faz com que esse campo seja travado, estagnado, cortado ao meio. Então, por isso que o divino silêncio é uma das características de quem consegue cocriar o seu futuro, o seu presente e ainda mais. Quando você aprende com o seu passado, onde você contou algo e aquilo não aconteceu, o divino silêncio passa a fazer parte da sua vida. É lindo porque já dá para revelar de uma forma muito clara aqui que esses 9 dias, essas 9 aulas foram montadas em cima das grandes virtudes e ideias santas de cada tipo do Eneagrama. Alguns de vocês sacaram isso. Eu comecei na aula 1 falando do Eneatipo 8, na aula 2 do Eneatipo 9, na aula 3 do Eneatipo 1. Ai, meu Deus, eu não percebi. Na aula 4, Eneatipo 2, 3, 4. Aí parei, antes de entrar nos mentais, na minha área, aí travei, buguei, aprendi pra caralho. Literalmente. E aí veio os Eneatipos 5, 6 e 7. Então, lembre-se que na primeira aula você aprendeu o despertar do poder, que tem tudo a ver com o padrão 8. Depois você aprendeu na segunda aula o despertar da cura e do engajamento. Lembra disso? Você aprendeu na terceira aula o despertar da perfeição e se conectando à perfeição divina. E você vai entender onde eu vou chegar agora na fala da Josi. Você aprendeu na próxima aula o despertar do dar, do doar e receber, que tem a ver com o Eneatipo 2, Josinha aqui. Depois você aprendeu na próxima aula o despertar da realização interna e do sucesso, e o quanto o exemplo de sucesso e superação é fundamental do Eneatipo 3. Você aprendeu na outra aula o despertar do propósito vital, da importância de acessar a fonte, que tem a ver com o Eneatipo 4. Depois você aprendeu na aula 5, aquela que eu gravei em Na aula 5 não, na aula que tem a ver com o Eneatipo 5, desculpa, aquela aula que eu gravei em Copacabana, no Rio de Janeiro, você se conectou à divina, ao despertar da abundância e da importância de você transmitir o seu conhecimento. Na aula de ontem, aquela que eu gravei em casa, você despertou para a divina fé, para coragem, porque as pessoas têm medo de ganhar dinheiro, as pessoas não têm coragem para ganhar dinheiro. E na aula de hoje, esse divino silêncio, essa divina sabedoria, essa divina presença para acessar o plano divino da cocriação que tem a ver com o 7. A Josi vai te contar, nesses 17 minutos que nos restam, ela vai te contar um pouquinho de alguns exemplos nossos, da nossa vida, como nós conseguimos cocriar a nossa realidade e sair de algumas situações onde nós morávamos em 2 cômodos na casa da mãe da Josi e da minha sogra, e hoje morarmos nesse paraíso e vivermos dessa forma. Tudo o que nós fizemos está escrito nesses 9 dias e nós vamos aprender a prática lá dentro do seminário. Vai lá, Josi. Estava aqui pensando que eu ia começar de uma história, mas eu lembrei que começa um pouquinho antes. Eu lembro quando eu me formei no magistério, e quem acaba se formando, vou procurar emprego. E tinha uma escola no bairro que eu morava, eu sempre, 4 anos de magistério, eu passava de ônibus em frente a essa escola e eu falava, eu vou trabalhar aí um dia. Estudei, fiz 4 anos de magistério integral, sempre quis ser professora de educação infantil. Peguei meu diploma
No outro dia eu falei, eu vou naquela escola, eu vou trabalhar lá e nada vai me tirar isso. Eu acordei de manhã, um temporal daqueles, fui embaixo de chuva. Bati na porta da escola, abriram a porta, pegaram meu currículo. Na hora que eu estava virando as costas para ir embora, a gente está precisando, volta aqui que a gente vai fazer uma entrevista agora. Eu já sabia que aquilo ia acontecer. E isso foi só um start para eu falar, nossa, exatamente como eu desenhei que seria. Foram 4 anos passando e olhando para aquela escola. Nós somos de Ribeirão Preto e no caminho que o ônibus fazia da minha casa até a escola que eu estudava, que eu fazia o magistério, passava por 20, 30 escolas. Mas eu nunca quis trabalhar em outra escola. Eu sempre, 4 anos da minha vida, eu passava de ônibus olhando para aquela escola e dizia que eu ia trabalhar lá assim que eu me formasse. Dito, feito e o melhor exatamente como eu pensei. Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu ia para casa e esperar ser chamado, passar por entrevista. Não. Eu sabia que eles só precisavam saber quem eu era e o que eu queria. Não demorou 2 passos. Eu já estava contratada. E a partir daí, tudo na minha vida foi assim. Se uma coisa dá certo, todas as outras podem dar certo. Porque eu não sei se você já ouviu falar que sonhar grande ou pequeno dá no mesmo. Dá o mesmo trabalho. Então, a partir desse momento, do meu primeiro emprego, do meu primeiro trabalho, foi somente o pontapé inicial para que eu tivesse tudo o que eu sempre sonhei na minha vida. Ah, Josi, mas você tinha condições? Não. Eu não tinha condições financeiras nenhuma. Nunca tivemos nada de luxo. Moramos numa casa super simples com a minha avó, com a minha mãe, com mais meus 3 irmãos. Só que eu sabia o futuro que eu queria para mim. Eu sabia a vida que eu queria. Eu sabia o marido que eu queria. Até eu fui cocriado, hein? Ele não contou, mas foi eu que escolhi. E foi E meu. nunca ele fugiu. 15 anos de casado, eu que escolhi ficar com ele. E daí pra frente vieram outras histórias e ainda muito maiores, que eu vou contando aqui pra você, né, Meda? É isso aí. Eu gostaria que você contasse aquela história nossa, onde morávamos num determinado lugar, emprestado, claro. E aí saímos desse lugar e reformamos uma casinha num bairro muito difícil em Ribeirão Preto, Sim. talvez um dos piores que existia ainda lá. E aí, com muito sufoco, nós conseguimos pagar R$ 500 de aluguel. De repente, essa mulher decide cocriar e saímos de R$ 500 de aluguel para 5 mil de aluguel de um mês para o outro. Conta isso. A gente ia sair para passear num domingo. Então, como Meda disse, a gente morava num bairro muito violento de Ribeirão. Violento mesmo. Sabe quando você vê na televisão morro não sei da onde, morro não sei do que tem morte? Era assim, não era um morro, mas era um bairro muito violento. Então, nós decidimos sair desse bairro e ir pro shopping. Vamos pro shopping. Não tinha shopping nesse bairro. Passear. Fomos passear com as crianças, que tínhamos só Isabela e o Gabriel, no shopping Guatemi, que tinha acabado de ser inaugurado em Ribeirão, no bairro mais top de Ribeirão. Passando, subindo, chegando no shopping, do nosso lado direito, nós vimos 2 condomínios. Vilas do Golfe, Praças do Golfe. Porque lá chamava Golfe, né? Era a Vila do Golfe, era o Espaço bairro. Golfe, né? Isso, é. Aí tinha 2 condomínios. Eu olhei pro lado e falei, nós vamos morar aqui. Ele olhou pra mim e falou, você tá louca? Pirou, cara, pirou. Pensa, R$ 500 num dos bairros mais básicos de Ribeirão Preto. Aí a mulher me olha pra minha cara, a gente já trabalhava com essas coisas, tá? Ela olha pra minha cara e fala, nós vamos morar aqui. Eu olhei pra aquilo ali. Só a sacada daria pra abrigar um time de futebol, velho. Você não tem Mas noção. não era só nós vamos morar ali. Eu mostrei pra ele, nós vamos morar nesse condomínio, que não era o primeiro. Eram 8 prédios. Eram 8 prédios. Eu falei, naquele, passando pelos outros prédios, nós vamos morar ali, naquele, no 4º andar, aquele ali que não tem vidro, tal. Dito e feito. Não pirou, queridos. Esse é o segredo da mecânica quântica. Exatamente. Isso era um domingo. Na segunda-feira, eu já entrei em contato com a imobiliária. Eles falaram que não tinha como, porque era um feriado prolongado. Sábado, domingo, segunda e terça. Falei, não, tem que ser na segunda.
quero conhecer esse apartamento, nós vamos mudar para lá, tal. Imobiliária, não funcionava. Fiz o Meda ir comigo na portaria do prédio, perguntar para o síndico como que a gente faria para poder visitar o apartamento. Eles falaram que não podia, porque era feriado. Ligaram pro síndico. E iam ligar para o síndico. Ligaram para o síndico, quando vem o síndico, era o gerente de uma empresa que a gente estava dando treinamento. Ele era síndico daquele condomínio. Sabe quando que a chave estava na nossa mão? 2 dias depois. Sabe quando que nós mudamos para lá? 2 dias depois. É assim. A nossa vida é feita de escolhas. Você sabe o que é escolha? Escolha é cortar com todas as outras possibilidades da sua vida. Ai, eu escolho ser rico, mas se eu for um pouquinho menos pobre, eu aceito. Ok, nunca você vai ser rico. Se você quer ser rico, você vai ser rico. Se você quer ser pobre, continue pobre. Se você quer ter um apartamento lindo, diga que você quer o apartamento lindo. Senão, o universo vai fazer você ficar onde você está. E aí, queridos, eu me emociono aqui porque nós mudamos para lá e não tínhamos a mínima noção de como iríamos faturar R$4.500 a mais, porque R$500 era aluguel, para poder pagar os 5.000 de aluguel. Estou falando 5.000 porque era o aluguel, mais o condomínio, mais as taxas, mais o IPTU e tudo isso. E aí, descendo embaixo do prédio, tinha um home office incrível, com várias salas que os moradores poderiam utilizar para trabalhar, fazer reuniões e agregar clientes. Essa é a época que eu já contei para vários de vocês, onde eu comecei a fazer incansavelmente atendimentos de coaching. Eu atendia 8 clientes no mesmo dia nesse home office e 10 dias antes de vencer o aluguel, a gente já tinha os 5.000 na mão. Então, queridos, tudo isso que a gente está ensinando para vocês não é irreal. Em cima da nossa história, do que nós fizemos, do que a Josi intuiu, eu fui estudar em cima de tudo isso para entender como é e como funciona essa mecânica quântica. E ela está toda dividida dentro desses 9 dias. Você precisa voltar, entender como isso funciona. E você precisa se organizar para estar com a gente dia 12 e 13, porque nós vamos fazer muito exercício prático. Nós vamos te ajudar com as metáforas da Josi, com a minha PNL, com toda a minha equipe. Você fechar os seus olhos, você mergulhar dentro de você e você sentir isso dentro do teu sangue vibrando. Não é simplesmente uma visualização guiada, é muito mais profundo. Josinha, nós estamos com 32 minutos para a gente terminar, vai lá. Eu poderia te contar diversas histórias e elas existem. Foi desse apartamento para uma casa num condomínio de luxo, foi desse condomínio de luxo para a casa que a gente mora hoje, que é uma chácara, uma fazenda, uma montanha, tudo isso junto. Nosso carro. O nosso carro, que eu olhei para ele e falei que ia ser ele, vieram outros no meio do caminho, a gente pegou ele que nós cocriamos, esse lugar onde a gente dá treinamento, tudo, exatamente tudo. E sabe o que a gente vai fazer nos dias 12 e 13? Eu vou te contar, na verdade, eu vou te fazer vivenciar no seu corpo, alinhando todos os seus chakras de energia para que você esteja preparado para cocriar qualquer caminho que você queira, para cocriar qualquer lugar que você queira morar, qualquer lugar que você queira estudar, quanto dinheiro você queira ter em mãos. E isso a gente faz com que você saia daqui no dia 13, sim, sabendo como fazer. Portanto, lembre-se, querido, até amanhã, a partir de agora, encerrando a aula 9, você tem 24 horas para comprar o seu seminário de 500 e tanto, que é o preço do terceiro lote, por 297, que é o preço só até amanhã. Especial. Só até amanhã. Depois, Meda, meu cartão não virou. Cara, conversa com a Estela, conversa com o Moacir, com a Josi, com o Mágico, com o Robin, com a Cat, conversa com todo mundo com a equipe e dá um jeito de você estar aqui. Mas para encerrar, eu quero te entregar agora outra surpresa. E eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, né, Josi? A gente vai contar. Tá, só para você. É isso aí. Imagina daqui uma semana. O mundo vai continuar rodando. Tudo 7 vai continuar dias. rolando. Imagina daqui uma semana nós começarmos outro ciclo dos 9 dias do despertar. Mas é assim, eu não vou repetir os 9 dias do despertar da missão, porque eu já fiz e fiz 3 vezes e foi lindo e a gente Já bateu foi. mais de 25.000 pessoas. Já encerrei agora
Tô encerrando agora Com oficialmente você? com você e com a Josi o Despertar da Prosperidade. O que vai acontecer? Daqui uma semana eu vou trazer aqui essa mulher. Apresento ela 5 minutinhos e aí o Marco Meda vaza. Vai descansar. Vou descansar, vou continuar cuidando da minha saúde, vou fazer outras coisas. E aí você vai ter com a Josi os 9 dias de alguma coisa que ela vai te contar agora. 9 dias para despertar a sua intuição. Ferramentas poderosas. Porque lá atrás eu fazia só intrinsecamente. Eu não tinha formações. Só que eu fui buscar, falava, caraca, o que é isso? Eu gosto disso. De onde vem? Me formei, várias formações. Psicoterapeuta holística, trabalho com energias, trabalho com os corpos sutis, trabalho com anatomia energética e vou trazer tudo isso para você nos 9 dias para despertar a sua intuição. Portanto, se liga. Amanhã, Mindmap, corre, compra teu seminário e daqui uma semana fica preparado dentro do canal do Telegram, porque vem aí os 9 dias do Despertar da Intuição com Josi Meda. Prepara 1, 2, 3 e... tchau!